gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai tratar de um livro que é um grande sucesso, mas não na forma de livro, é um sucesso na forma de filme. Finalmente a gente teve publicado no Brasil o livro do Your Name. Acho que a maioria das pessoas devem conhecer a animação, porque ela foi muito premiada e foi muito falada no seu ano de lançamento. E o Makoto Shinkai já é um diretor que é bastante conhecido por obras intimistas, obras que tratam sobre juventude, sobre solidão, sobre cotidiano. E o Your Name se aproveita de todas essas qualidades do Makoto para trazer uma obra bastante dinâmica e com questionamentos bastante interessantes. De modo geral, o Makoto Shinkai já fez diversos filmes. Boa parte dos filmes dele, inclusive, está na Netflix, então você consegue já acompanhar a carreira do Makoto. Ele nasceu em 1973, em Nagano, no Japão, e ele não é apenas um diretor. Ele é diretor, animador, artista de voz, escritor, mangaka, produtor e várias outras funções correlacionadas ao mundo do cinema. Então ele tem bastante conhecimento, tanto técnico quanto teórico, aí para poder fazer as suas obras. O livro do Your Name foi publicado recentemente aqui no Brasil. Como é que eu vou explicar? O livro, na verdade, ele é uma romantização do filme, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, o livro ele foi escrito pelo Makoto ao mesmo tempo na qual ele produziu o filme. E no Japão, originalmente, o livro foi lançado antes do filme. E o próprio Makoto tem um texto excelente dele aqui no livro, que ele brinca que nem ele mesmo consegue dizer qual é a obra original, se é o livro ou se é diretamente o filme. O Makoto tem diversas obras, né? E então 5 centímetros por segundo, O Jardim das Palavras, o próprio Your Name, e todas essas obras têm alguns fatores em comum. Os seus protagonistas são jovens, estão passando por um período aí de adaptação com a vida, né? Então muitas vezes os protagonistas estão nos últimos anos, antes de entrar na faculdade, são pessoas ali que estão fazendo essa transição para a vida adulta. Em Your Name, o Makoto sai um pouco daquilo que é tradicional dele, de um conto contemporâneo, e traz alguns elementos um pouco mais fantasiosos, ou de realismo fantástico, se você preferir, para poder contar essa história. Eu vou tentar fazer esse vídeo com o mínimo de spoilers possíveis, porque eu gosto bastante do plot twist que ocorre no filme e no livro. De modo geral, a gente vai encontrar vai conhecer a história da Mitsuha e do Taki. Eles são dois adolescentes. Um vive em Tóquio, que é o Taki, e a Mitsuha, ela vive em Otomori, que é uma cidade bem do interior do Japão, na região de Hida. É difícil fazer sem spoiler. Eles têm sonhos muito vívidos. O Taki sonha que ele é uma garota e vive o dia dessa garota em uma cidade do interior. Já a Mitsuha sonha que, na verdade, ela está no corpo de um garoto vivendo em Tóquio. Então, através dessa dinâmica deles terem sonhos vívidos, um com a realidade do outro, a gente começa a conhecer um pouco da história e como eles começam a conhecer um pouco cotidianos que são divergentes do atual deles. Então, a Mitsuha, que sempre viveu no interior, é uma cidade bem tradicional, ela inclusive é uma sacerdotisa do shintoísmo, ela se vê imersa numa realidade muito dinâmica, muito rápida, que é a cidade de Tóquio. E ela em muitos trechos do livro, ela se questiona muito sobre como é a juventude dessas pessoas. Já o Taki, ele começa a ter contato com uma vida mais introspectiva, uma sociedade mais pautada pela tranquilidade, uma boa relação familiar, contato com tradições, e isso vai moldando um pouco o caráter dos dois. Um detalhe bastante interessante, que aí eu acho que já diverge um pouco do filme, é que no livro a gente tem bastante importância para algumas palavras em japonês. Então a gente tem bastante importância para musubi, que é uma palavra que eles utilizam para laços. Então a gente tem esses laços que se fazem e se desfazem, essas conexões humanas. Tudo isso que a gente carrega no decorrer da vida é chamado de musubi. E também tem a palavra kataware doki, que
É um trecho bem interessante no livro, que eles vão abordando as diferentes palavras que no japonês se pode utilizar para crepúsculo. Então vai desde a mais moderna para crepúsculo, que seria o uso mais comum, até a palavra mais antiga, que é utilizada na cidade da Mitsuha, que é Kataware Doki, que seria algo como a hora do quem é você. O filme é muito mais rápido, muito mais ágil, então eles não entram tanto nessa minúcia das palavras que dão o tom da narrativa, enquanto que no livro, como o livro não consegue sintetizar as partes dinâmicas que a gente tem presente no filme, eles dão um enfoque maior para essa parte de tradição, de palavras. É difícil falar isso, porque eu já queria entrar... Não, e aí Bom, eu não vou me aprofundar muito mais na trama, porque basicamente seria spoiler. Então a gente vai acompanhar o dia a dia desses dois personagens, a gente vai acompanhar esses sonhos vívidos deles e a relação entre os dois, e a gente vai acompanhar bastante personagens secundários, né, coadjuvantes, participando da vida desses dois personagens e sendo bastante ativos nas relações que eles constroem. Só por isso já seria uma obra incrível do Makoto. Mas a parte do fantástico no livro é um plot twist muito interessante e começa aí, na verdade, o segundo arco do livro e da animação. Após esse plot twist, a gente tem uma pequena modificação nos rumos da história, e aí a gente dá entrada no terceiro arco, que seria o arco final de conclusão de tudo que a gente acompanhou nos dois primeiros arcos. De modo geral, o terceiro arco eu acho que é o que é mais Makoto Shinkai possível. Ele trata muito sobre solidão, sobre amadurecimento, sobre crescimento dos personagens. Então, talvez, mesmo que você não goste de algum trecho específico, o terceiro arco, ele consegue juntar todas as pontas que o Makoto gera na história, então ele é bem redondinho de modo geral, ele consegue encerrar muito bem o ciclo dele. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que, acho que não tanto no filme, mas no livro, a gente tem a finalização de quase todos os personagens secundários. Your Name, ele ganhou diversos prêmios, seja no mercado japonês, quanto aqui no mercado ocidental de cinema. Então ele foi premiado em diversos festivais, e isso acabou gerando uma grande repercussão para outras mídias. Então a gente tem Your Name em filme, na Netflix, como eu já tinha falado antes. A gente teve os mangás, que foram publicados pela JBC, e a gente teve também o livro, que agora foi publicado pela editora Verus. Tem Your Name de qualquer jeito que você queira consumir essa obra. Falando um pouco sobre o livro, tá? A tradução do livro é bem difícil, porque no decorrer da história a gente tem essa mudança do narrador, da Mitsuha pro Taki. E conforme ocorrem essas mudanças, em português, a gente não tem tanta variação de como um homem fala e de como uma mulher fala, exceto pelos pronomes que aquela pessoa está utilizando. Então, nas partes que a Mitsuha está falando ou pensando, ela se refere com um tipo de pronome, enquanto que as partes que o Taki está se referenciando, ele fala com outros pronomes. Eu acredito que no original japonês a gente tem uma diferença maior entre esses trechos, porque o japonês ele tem palavras específicas dependendo do sexo de quem está falando. A própria palavra eu, para utilizar o pronome eu, quando é um homem, que geralmente eles usam ore ou goku, ou quando é mulher, que quase sempre usa o atachi. Então, é engraçado porque como no português a gente não tem essas variações, em alguns trechos eu tive que prestar bastante atenção para conseguir captar quem era a voz narrativa daquela cena, sendo que eu acho que talvez se fosse no japonês, provavelmente isso seria explicitado já no modo como a pessoa está se auto-referindo. Tirando isso, que acaba sendo mais uma questão de conhecimento da língua, a tradução está muito bem feita. Eu gostei muito do fato deles manterem as palavras importantes em japonês, como musubi, por exemplo. Não tem nenhum gap de tradução, os termos populares são muito bem traduzidos aqui no livro. De modo geral, a gente tem explicações bem concisas e bem diretas sobre o cotidiano escolar, o trabalho, a cultura. Uma tradução não tão direta, mas bem eficiente no que ela está traduzindo para a gente. Então, isso é um ponto muito positivo na tradução da editora Verus, né? Eu
Gostei da capa, como dá pra ver a capa tem um brilhinho super bonitinho, um verniz, né, então isso já dá um charme especial, a ilustração é do próprio Makoto, então isso já dá um charme muito especial para essa edição. E o papel não é aquele papel branco, é um papel pólen um pouquinho mais amarelado, então também já torna a leitura um pouco confortável. A diagramação, eu tenho um certo problema, eu não achei ela tão... Não sei, não é como se não tivesse folga pro olho, mas eu acho que em algumas partes, quando você muda de uma pessoa narrando para outra, a gente tem um pequeno espacinho entre os parágrafos e às vezes eu acho que esse espaço não é tão bem sinalizado como eles gostariam que fosse originalmente. Mas de modo geral, é um livro muito bom, o formato dele é bem confortável de modo geral, não é nem aquele formato mais pocketzinho de light novel da New Pop, por exemplo, ou então é um formato maior e desengonçado, é um formato bem bonitinho, a gente tem orelhas no livro que também deixa o trabalho... É um trabalho muito bem acabadinho, de modo geral. Geralmente quando a gente tem algum livro de filme, a gente percebe que tem um trabalho um pouco mais relapso com relação à qualidade do material. Mas a Verus foi incrível, sinceramente. Eu gostei bastante da qualidade do material, da qualidade da tradução e do cuidado que eles tiveram com a obra de um modo geral. Acho que um dos pontos mais positivos, né, de modo geral, encerrando o livro, é como o Makoto Shinkai ele consegue trazer algumas coisas da sua visão de diretor para o livro. Nos filmes do Makoto, e isso está bem presente na obra predecessora dele, a gente tem bastante utilização de cenas de silêncio, né? Então cenas contemplativas, bastante tomadas visuais do protagonista em algum cenário, que narram bastante a história que ele está nos contando. Como no livro a gente não tem isso, porque ele é majoritariamente narrado em primeira pessoa, curiosamente o Makoto consegue passar essa sensação de silêncio e solidão, mesmo com os personagens narrando, o que é uma característica muito interessante. O modo como ele escreveu os personagens conversando com si próprios já dá uma sensação de quietude, as descrições dele conseguem emular bastante os silêncios contemplativos que ele passa nos filmes dele. Obviamente, não é um silêncio como num filme animado, mas é bem didático com a sensação que ele quer passar. Então toda a sensação de solidão, crescimento, insegurança, ele consegue transferir muito bem da obra visual dele para a obra literária do Your Name. E isso eu acho que é um ponto super positivo para quem assistiu o filme. Quem assistiu o filme, quando vai ler, consegue localizar os mesmos pontos interessantes que a gente já tinha no filme anteriormente. O que é bem raro de acontecer e o que é um ponto super positivo para a obra de modo geral. Como eu falei antes, o livro está saindo pela Verus Editora, ele está numa faixa de preço de R$30. Ele tem 186 páginas. Originalmente ele foi lançado no Japão em 2016 e está saindo agora em 2018 no Brasil, sendo lançado aí no dia 22. De mais a mais é isso, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês consumam Your Name, seja em mangá, em anime ou então no livro, que é muito bom. E se você gostou do canal, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados e se inscrever na bolinha que vai estar nessa região aqui do meu lado. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!